Caros alunos, caras alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto, aqui quem fala é o professor Paulo Supimpa para mais uma aula de comentários sobre nossa avaliação. A questão 1 tem como certa a letra A, que considera correta a afirmação de que o nazismo alemão e o stalinismo soviético constituem experiências totalitárias, por possuírem características comuns, não todas, mas várias, e levando-se em conta também os erros aí sublinhados nas outras opções. Bem, no final do texto da questão 2, você lê a linha amarelo. Consagra a propriedade privada como direito natural dos indivíduos, característica do liberalismo de John Locke, o filósofo que inaugurou o conceito de propriedade privada como direito natural. Segundo ele, os princípios de sua filosofia seriam a liberdade, a propriedade privada e a igualdade de direitos e deveres. Na questão 3, você já está lembrando do livro Leviatã, de Thomas Hobbes, O Estado de Natureza, Guerra de Todos contra Todos. Veja lá em azul no enunciado. Depois você vai encontrar o referente comentário na letra D. Segundo Hobbes, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra, pois ambos são uma condição original da existência humana, lembrando que o homem é o lobo do homem. Bem, você vê lá no enunciado, em azul e lilás, as duas frases que nos levam à letra B. Veja, pôs em questão as concepções inatistas e metafísicas de conhecimento, coisa que ele associava ao racionalismo. E em lilás, conhecimento é sempre decorrente da experiência. Fica claro, então, que estamos falando do empirismo, né, que encontrou em John Locke um dos seus maiores representantes. Letra B. Na questão 5, você lê o texto que é interessante, mas o que nós podemos associar à letra C imediatamente é a frase em azul. A ideia de tábula rasa perdeu espaço na epistemologia muito graças aos avanços da psicologia evolutiva. Estamos falando da natureza humana, mas aqui vale complementar essa questão dizendo para você o seguinte: a consciência humana, a personalidade, hoje nós sabemos que ela deriva de 3 fatores fundamentais: a psique, a herança genética e o meio social. E aí, em azul, é citado a psicologia evolutiva, mas, sem dúvida alguma, você pode botar tantas outras ciências aí, como, por exemplo, a genética, a embriologia e, fundamental, a antropologia evolutiva e também a neurociência cognitiva, além da sociobiologia e da psicologia social. Perfeito? Letra C. A questão 6 fala que furtos, assassinatos, abusos, enfim, a criminalidade sendo colocada como produto nefasto de uma sociedade desigual e injusta, que ao submeter o indivíduo a uma existência miserável, o encaminha para a criminalidade. É um texto onde o indivíduo é absolvido de sua herança genética, sua índole, seu inatismo, né, existencial, para colocar, digamos, a responsabilidade 100%
na questão social, nas influências do meio. Isso, evidentemente, está associado à noção do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, letra D. Na questão 7, veja lá o destaque no texto. Desafiar o poder absoluto dos monarcas e defender, no lugar disso, um governo constitucional e mais tarde representativo. Bem, essas características são nítidas do liberalismo, que aponta para a letra D, pensamento anti-absolutista que foi inaugurado e tornado célebre em sua versão política pelos trabalhos de John Locke. Na questão 8, os 4 destaques em azul no texto, veja, ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, defesa da autogestão, sociedade libertária, cooperação e ajuda mútua entre os indivíduos. Nitidamente estamos falando de algumas características fundamentais do anarquismo, letra C. Bem, na questão 9, em lilás, você veja ali, renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural em troca da garantia de direitos individuais, transferindo a um terceiro o monopólio do exercício da força. Evidentemente, estamos falando do contratualismo. Depois de ler o texto da questão 10, onde você vê características do pensamento de Hobbes e John Locke, fica a opção, assinale a alternativa que apresenta as duas concepções políticas, respectivamente. Bem, a John Locke você só poderia associar o liberalismo, e a Hobbes você associaria o absolutismo. É por isso que temos que marcar a letra C. Bem, nessa questão 11, o texto em azul é muito significativo e forte. De Rousseau, veja, as boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem. Forte esse termo. Retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa. Isso é terrível. E transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. Palavras de Rousseau. Evidentemente, a letra A fecha bem essa questão. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza, letra A. E ainda podemos citar do livro Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau uma outra frase apropriada, a seguinte: é impossível aos homens engendrar novas forças, mas apenas unir e dirigir as existentes. Não lhes resta outro meio para se conservarem, senão formar por agregação uma soma de forças que possa vencer a resistência, pô-los em movimento por um único móvel e fazê-los agir em concerto. Bem, uma questão mais complexa. Veja em verde. Segundo Renato Janine Ribeiro, Thomas Hobbes era um pensador considerado maldito.
Veja os destaques. E não é só porque subordinava a religião ao poder político. Negava o direito natural ou sagrado do indivíduo à sua propriedade. A burguesia vai procurar fundar a propriedade privada num direito anterior e superior ao Estado. Por isso, ela endossará John Locke, dizendo que a finalidade do poder público consiste em proteger a propriedade. Aí vem a pergunta: pode-se afirmar que Thomas Hobbes, de acordo com esse comentário, letra B, formulou um pensamento fortemente crítico em relação a concepções políticas subordinadas à teologia ou à igreja. E a gente poderia acrescentar dizendo o seguinte: Hobbes, para ele, a filosofia teria que ter um fundamento prático, teria que ser útil, e dessa forma ele descartou a metafísica como sendo de interesse filosófico, jogando esse aspecto para a teologia, a religião. Também ele acreditava que a filosofia tem que se interessar pelos corpos, as explicações das causas desses corpos e suas propriedades. E ainda que a filosofia não tem que se preocupar com teologia ou com Deus. Esses assuntos são de interesse da fé e não seriam do interesse da filosofia. E ainda mais, tudo que for espiritual ou não corpóreo não deveria ser do interesse filosófico. E ele fechava dizendo que os interesses da filosofia são os mesmos interesses da ciência. Isso só reforça realmente a letra B de bola. Bem, na questão 13, sobre os três contratualistas, Hobbes, Rousseau e Locke, vamos ver as verdadeiras primeiro. A segunda, para Hobbes, o contrato social é a renúncia dos direitos individuais ao soberano, em nome da paz civil. Sim, correto. Para John Locke, o contrato social é a renúncia parcial dos direitos naturais em favor da liberdade e da propriedade. Sim, correto. Para Rousseau, o contrato social é a transferência dos direitos individuais para a vontade geral, em favor da liberdade e da igualdade civil. Correto. Então, as três últimas estão verdadeiras, você já marcaria a letra D. E a primeira, em comum, esses pensadores buscavam justificar reformas do Estado para limitar o poder despótico dos monarcas absolutos. Não, isso estaria errado no pensamento de Thomas Hobbes, embora pudesse ser aceitável para John Locke e Rousseau. Então, eliminamos a primeira. Então, você marca a letra D. Nessa questão 14, as três primeiras letras, opções, estão erradas e imediatamente você vê o porquê sublinhado, porque diz exatamente o contrário do que pensam os neoliberais. Então, nós ficamos com a letra D. O neoliberalismo se vincula a uma concepção de Estado mínimo, que desenvolve suas políticas sociais através de agências reguladoras e projetos. A questão 15 fala do romance 1984, que mostra, em sua perspectiva mais radical, um regime totalitário, né? Aquela ideia do grande irmão, que tudo vê, tudo controla. Uma situação de Estado poderoso, um Estado totalitário, que controla a vida dos cidadãos em prol de um pregado benefício maior, utópico
e até mesmo inconcebível.